O segundo produto mais consumido do mundo, perde apenas para a água, tem um aspecto rude. Pode ser sinônimo de feiura e desolação ou se transformar em curvas suaves. Mas veio no século passado para mudar as cidades para sempre. É o concreto armado que está completando 100 anos de história no Brasil. História que evoluiu de estruturas ousadas, mas pouco criativas, para obras de arte e muita imaginação. Lá do alto, o Cristo Redentor abençoa a selva de pedra. Concreto em direção ao céu, concreto em todas as direções. Concreto em forma de gente e gente dando forma ao concreto. A mistura que nasceu na França chegou ao Brasil há 100 anos para mudar a forma como vemos hoje a arquitetura. O concreto é uma receita de cimento, areia, pedra, água e um rigoroso controle de qualidade. No Brasil, foi a receita de sucesso de um jovem engenheiro no início do século XX. Emílio Bongart se encantou com essa nova maneira de construir, mas ninguém sabia então se aquilo ia aguentar e durar. Bongart fez cálculos, muitos cálculos, e virou o pai do concreto armado no Brasil. Em 1926, este prédio começou a ser construído na zona portuária do Rio de Janeiro. Ficou pronto em 1929. São 22 andares. Para os padrões atuais, nada muito alto. Mas para a época, era a maior estrutura em concreto armado do mundo. O edifício, à noite, inaugurava a fase nacional do arranha-céu. Na época, a cidade estava aos pés do novo prédio. Uma grande evolução e chegava a assustar um pouco a população devido à altura, fugir totalmente ao convencional para a cidade em desenvolvimento na época. No Rio Moderno, capital da República, o moderno concreto foi usado sem cerimônia. Era parte das ideias da época. O novo mundo teria que se impor à velha Europa. Construções monumentais tomando o lugar da paisagem e de estética até questionável. Esses edifícios normais do mercado imobiliário, onde a estrutura não fica explícita e não é valorizada. Então é um bolo, né? O concreto está lá dentro de qualquer jeito, você faz um revestimento. Todas essas obras, na minha opinião, são obras cujo concreto não foi potencializado na sua plenitude. Faltava às obras em concreto emoção. Mas na década de 40, os olhos de um jovem arquiteto carioca enxergaram arte onde só se via concreto. Aí aconteceu, e não foi em escala brasileira, foi em escala mundial, uma coisa chamada Oscar Niemeyer. Ele enxergou, quer dizer, que o concreto dava liberdade absoluta de forma. Quer dizer, ele enxergou que as curvas que ele tinha na mente dele, o concreto podia executar. E ele fez um projeto que foi um divisor de águas, de novo, em escala mundial, que é o projeto da Pampulha. A igreja em Belo Horizonte tinha cúpula e curvas bem marcadas. Niemeyer foi além das formas, usou o concreto para criar sensações. Em Brasília, os palácios ganharam a leveza dos pássaros. As colunas, quando tocam o teto e quando tocam o chão, elas ficam tão finas, que parece um alfinete, parece que o prédio quer levantar voo. Curva, como diria Oscar, é mulher, né? Afinal de contas, quando o homem pensa em curva, está pensando em mulher, né? De modo que a questão da sensualidade, da mestiçagem brasileira, tudo entra um pouco, né, nessa contribuição que ele faz para o mundo. Oscar Niemeyer e José Carlos Susequinde projetaram juntos este museu em Curitiba, que leva o nome do arquiteto. Aqui está o maior vão livre feito de concreto armado do mundo, tem 90 metros. Em 100 anos, o concreto deu um salto. De um simples trampolim, passou a prédios cada vez mais altos, resistentes e com estruturas mais finas. E a selva de pedra? Continua abençoada desde 1931, lá do alto pelo concreto. Isso mesmo, o Cristo Redentor é revestido por pedra-sabão, mas feito em concreto armado. Só Niemeyer mesmo para conseguir fazer do concreto algo tão leve, né? A pena é que não há tantos Oscars Niemeyer, só tem um, né? E no mundo inteiro o concreto foi usado e abusado.
e nem sempre para o bom lado. É evidente que essas construções de concreto, por exemplo, no Rio de Janeiro mesmo, em São Paulo menos, mas no Rio de Janeiro, onde os edifícios são colados um no outro, isso foi realmente foi um desperdício da tecnologia que se estava dominando naquela época. Talvez para se chegar a essas obras de arte tenha sido necessário o uso intensivo, vamos dizer assim, do concreto. Pena que não é tão fácil assim limpar da paisagem os caixotes de concreto. Não, não é.